terminologia grega, de phronesis, né? Essa sabedoria prática que é a forma de abordar o outro, a forma de lidar com questões da normatividade da vida, certo? Ou seja, aquilo que Gadana caracterizou o médico como esse artesão fronético, ou seja, aquele indivíduo que tem essa habilidade, certo? Que não é técnica, que não é científica, mas essa compreensão prática do indivíduo, como entender o mundo, certo? De maneira geral, entender o mundo que ele vive, como condição sine qua non para que ele possa, o paciente, possa ter ou não adesão ao tratamento. Artesão é uma outra palavra. Fronética, de fronesis. Fronesis significa essa sabedoria prática, certo? Que não se ensina. Uma escola médica, certo? Pode ser brilhante em termos de conhecimento científico. Ensinar muito a questão de uma habilidade técnica, desde que a escola tenha equipamentos para isso. Mas como é que eu ensino a lidar com o paciente? Isso não se ensina. Se não se ensina, como é que o indivíduo adquire essa habilidade, essa capacidade de lidar com o paciente? Mas a gente poderia dizer que transmite, não se ensina, mas transmite. Transmite sim, mas de uma forma muito específica. Porque note, o conhecimento episteme, conhecimento científico, eu aprendo pelo livro. O conhecimento, a habilidade técnica, prática, desculpe, sim, habilidade técnica, pelo instrumento, usar o instrumento, escutar, é técnica mesmo. Mas como é que você aprende a lidar com o outro? Você não aprende. Isso que eu estou chamando de transmissão. Não, é isso, depende, vai depender de toda a sua formação, de todo o seu mundo. Das relações Que você tem. Você é um indivíduo, vamos imaginar caricaturando, você é um indivíduo de classe média, certo? Você é um indivíduo com tais e tais características, seu relacionamento com o outro vai depender muito disso. É aquele médico que chegou para aquele cara que teve, aquele senhor que teve a doença cardíaca e disse, não coma sal e... nem gordura. Aí o paciente disse, eu como o que, doutor? Maçã e uva. Por muito dele, maçã e uva. Sim, tá bom, eu peguei um exemplo meio duro, mas você pode encontrar vários outros, no sentido de que esse relacionamento é um relacionamento que arrasta todo o meu passado, todo o meu mundo específico, certo? E eu vejo esse indivíduo como ou ignorante, ou dependendo do mundo que eu esteja, certo? Como aquele, ou seja, isso que se chama de sabedoria prática, phronesis, certo? Isso é um elemento fundamental para nós entendermos a prática médica. O indivíduo, a adesão do paciente para o médico, não é pelo conhecimento técnico do médico, não é pelo conhecimento científico do médico, é muito por essa phronesis do médico. Vou dar outro exemplo. Na década de 80, mais ou menos, em uma cidadezinha perto de Campinas, chamada Paulínia, usando a terminologia do pessoal lá da situação nossa, um grupo de PT, certo? Resolveu humanizar a medicina. E vamos fazer experiência em Paulínia. Nada de criar separação entre médico e paciente. Nada de botar mesa. Nada, o médico sempre uma roda com o paciente. Dialeto, nem pensar. Certo? O médico é um ser humano, etc, etc. Esse negócio de pregar muito remédio, nada disso. Remédio o mínimo possível. O máximo de chás, garrafadas, etc, etc. Já começou um problema sério. Porque o estudante de medicina não tinha nada de chás e garrafadas. Para conversar com um paciente que conhecia isso, então já era problemático. Fracasso total. Fracasso total, porque um paciente olhava e dizia, eu vou para o médico, que não usa jaleco, certo? Que me trata dessa forma, que manda eu sentar do meu lado, que não usa uma mesa, etc. Não vou confiar nesse médico. No fundo, quem saiu ganhando? Não estou brincando, não. Foi os médicos do setor privado, do setor privado, que exatamente reforçaram.
botaram jaleco, mesa, fazendo um grande remédio, todo mundo acreditava que realmente aquele médico sim que era um médico de verdade, né? Ele tinha essa habilidade de representar, a promessa de representar o ser médico. O outro queria ser aquela coisa de barbudo. Eu me lembro de um depoimento, não foi o que fez essa pesquisa, um amigo meu que fez. Lembro, um cara barbudo, um cara dizendo, barbudo, sem fazer a barba direito como médico, como é que esse cara pode ser um bom médico, etc. Um ponto fundamental, esse é o outro ponto fundamental, que diz respeito ao seguinte: a medicina, certo, contemporânea, ela tem lidado muito com esse aspecto que eu falei de uma duplicidade do corpo. A ideia de que o corpo, por exemplo, do coração, como se fosse um outro corpo, um elemento estranho ao meu corpo, que tem uma lógica e uma temporalidade específica. A medicina contemporânea tem muito voltado exatamente para esse aspecto. E ao voltar para esse aspecto da doença, da biologia, do fenômeno biológico, diríamos assim, da doença, deixa de lado, certo, esse outro corpo vivido. Ou seja, ela volta-se para o coração, como exemplo que eu dei, volta-se para o coração, com toda uma parafernália tecnológica, nada contra a parafernália tecnológica, absolutamente, certo? E deixa de lado esse corpo vivido, esse coração pertence a esse corpo vivido. A fronesis, exatamente, essa atividade chamada fronesis, sabedoria prática, está voltada para esse corpo vivido e não para o coração. O que o coração, voltar-se para o coração é voltar-se para o conhecimento científico e técnico, a depender do nível, não interessa, mas do coração, certo? Mas o corpo vivido é uma outra realidade. Então você deixa de lado o paciente, é visto exclusivamente como um organismo biológico, a concentração, a centralidade está nesse elemento estranho biológico, e com isso deixa-se de lado esse corpo vivido. Então a tecnologia é uma composição de visão de mundo em que a natureza é transformada em cálculo científico. Ou seja, a natureza é vista como uma realidade que pode ser modificada, manuseada, acelerada, retardada. Nesse sentido, a tecnologia parece estar situada fora do alcance dessa fronese, dessa compreensão prática da vida do indivíduo. Há aqui uma pergunta importante: até que ponto o exame ou terapia científico-tecnológica está incluída em um padrão de entendimento fonético? Até que ponto o exame médico pode ser operado por uma técnica que não é mais a técnica da praxis humana, mas da própria tecnologia? O que eu estou chamando a atenção aqui com uma pergunta fundamental é que, por mais tecnológico, por mais científico que seja a prática médica, a pergunta é: até que ponto uma prática científica, uma prática tecnológica pode deixar de lado uma prática fonética? É possível isso? Não é questão de decisão, certo? Não é questão de escolha. Porque para lidar com a tecnologia, eu preciso do paciente, eu preciso restabelecer uma relação entre a tecnologia e o paciente. E ao voltar-se para o paciente, necessariamente eu estou voltando para esse componente que estou chamando aqui de uma compreensão prática, fonética do indivíduo. A medicina parece que está deixando de lado, por isso ela está deixando de lado um dos aspectos fundamentais em qualquer processo clínico, que é a questão ética que está necessariamente presente. E onde ficou, se é que você pode me responder, onde é que ficou essa questão para a medicina? Por que isso foi abandonado? Por que hoje, desde a minha época, eu já tenho algumas décadas, né, formado em medicina, desde lá na minha juventude, quer dizer, para 90% de nós alunos, estudar ética no SAP. Relação médico-paciente tinha que ser uma matéria inventada por 2 ou 3. Ou então é visto uma coisa de psicologia. Tudo era muito vago e distante, né? E você descreve aí de uma forma como: será que isso ficou lá com os antes da medicina, né? Os médicos? Não, o que eu estou chamando a atenção é que uma característica da medicina contemporânea
é exatamente estar voltado para esse elemento, essa publicidade do corpo, esse elemento como se fosse natureza, como se não me interessasse apenas por um aspecto puramente biológico, fisiológico, e toda a tecnologia, todo o conhecimento está voltado para isso. E, consequentemente, eu deixo de lado este relacionamento. Isso chegou a um ponto tamanho que hoje em dia a questão da ética médica, desde a década de 70, que é exatamente o momento, certo, em que a tecnologia da medicina mais adquiriu crescimento, está voltando. Porque hoje em dia a técnica, a ética, passa a ser um objeto de cuidado especial da discussão médica. Não necessariamente nas escolas médicas, que ainda são muito voltadas, de uma maneira geral, para a questão técnica, mas a questão da ética hoje em dia é fundamental. Então, a minha pergunta, para concluir, é de que a medicina contemporânea, de uma maneira geral, está fazendo mudanças, sem dúvida. A medicina, por estar apostando, está voltada por essa apreensão biológica da natureza da doença, certo? Não está voltando, você não acha que o médico não é um indivíduo que está voltado fundamentalmente mais para... Deveria. Mas não para a questão técnica. E deixando de fora a ética, deixando de fora a ética. Não é uma característica. Mas essa pergunta eu fiz você. Quando é que houve esse abandono? abandono dessa questão biológica. Essa questão ética. A questão ética. Tem uma questão ética. Antes dessa medicina contemporânea, ela estava muito presente pela forma do relacionamento do médico com o paciente. Por exemplo, a clínica, o espaço clínico, é um fenômeno que acontece no Brasil nos finais do século XIX. As primeiras clínicas ficaram tendo espaço clínico, isso é finais do século XIX. Antes o médico era o cara que estava voltado para a família e dirigia-se a família. Era de um médico de família. O que não significa dizer que ele não tinha preocupação biológica. Claro que ele tinha. Mas ele conhecia o fazer dele, a prática dele, né, tendo ou não consciência, ele estava voltado para essa questão fonética que eu estou chamando. Ele estava lidando com o paciente no ambiente familiar, certo? Mesmo que ele não levasse em consideração, não quisesse levar em consideração, necessariamente é uma coisa presente. No momento que o médico se situa em um espaço específico, em um ambiente hospitalar todo específico, esses elementos, chamamos de fonéticos, dessa compreensão prática, podem ser menosprezados. Então, a minha pergunta é até que ponto pode ser menosprezado?